Lucas, no capítulo 7, e o versículo 36 a seguir. Lucas 7, 36 a seguir. Lucas 7, amém? Lucas capítulo 7, versículo 36 a seguir. Amém, igreja? Todos acharam? Vai dar para projetar aí? Amém, vai ser colocado aí. Quem tiver com uma versão diferente, quiser acompanhar na versão que a gente estuda aqui na igreja, a palavra do Senhor, você pode acompanhar através do projetor. Mas enquanto isso, vamos lá, vamos prosseguir com a leitura da palavra, que diz assim: convidou um fariseu para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, note esse nome aí, pecadora, uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ele pensou: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados.
Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, igreja? Você pode repetir comigo assim: a tua fé, diga, a tua fé te salvou. Agora você pode dizer na primeira pessoa: a minha fé no perdão de Jesus me salvou. Amém? A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Queridos, sempre que a gente lê a Bíblia, sempre que a gente estuda, sempre que a gente medita na palavra, a gente vai descobrir que a Bíblia ela trata de assuntos literais, mas ela tem nas suas entrelinhas algumas alegorias. Isso nós vemos muito no livro de Apocalipse. E nós podemos também ver, e isso quando o Espírito Santo nos revela, visto que a Bíblia é uma palavra, que a Bíblia é uma palavra de Deus e ela é uma palavra viva. Ela não é apenas um conto que alguém resolveu escrever. Ela é uma palavra que ela é viva. Amém? Então, quando Deus nos revela algo, na sua palavra, nas suas entrelinhas tem algo que vai no profundo da nossa alma. Às vezes, eu costumo falar e nas minhas orações, eu costumo pedir ao meu Deus que eu não quero só adquirir conhecimento para passar conhecimento. Eu quero ter um pouco mais de intimidade com Deus. Eu quero ter um pouco mais de relacionamento com Deus, para que eu não só transmita conhecimento, mas que eu também transmita o poder de Deus. Porque da Bíblia, da sua palavra também emana poder. E esse poder, essa unção, ela nos impregna. Ela nos impregna, e quando nós nos relacionamos com as pessoas, esse poder é também transmitido, essa unção também ela é transmitida. Hoje de manhã na escola bíblica dominical nós falávamos a respeito de santificação para transformação de outras vidas, para transformação de pessoas. Falávamos sobre um avivamento pessoal, porque através do nosso avivamento pessoal, outras pessoas serão avivadas e serão alcançadas. No fato em que Deus fala a respeito de nós sermos sal e luz nesta terra, este é o objetivo principal, ser sal. Para quê? O sal, ele serve para dar sabor. Então, se eu não for sal, que tipo de sabor eu vou dar para aquelas pessoas que está sem sabor? Se eu não for sal, que tipo de sede eu vou provocar nas pessoas que não conhecem Jesus, que não têm intimidade com o Senhor Jesus, que só conhecem o Jesus histórico, e não o Jesus que morreu, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que vai voltar, que está vivo, que é Deus, que é Rei. Não conhece esse Jesus. Conhece o Jesus que abençoa, conhece o Jesus que cura, talvez alguém que esteja lá doente, é o meu Jesus. Aquele Jesus que no momento de um problema sério,
Jesus me livra, Jesus me socorre, talvez conheça esse Jesus. Mas o Jesus que deixou a sua glória, o Jesus que se fez homem e servo dos homens para servir aos homens, à humanidade, com o objetivo de salvar a humanidade. Mas o Jesus que pegou sobre si os nossos pecados, que levou sobre si, que foi condenado pelos nossos pecados, que foi morto pelos nossos pecados, esse Jesus, uma grande parte da humanidade não conhece. Esse Jesus que disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós outra vez, para que onde vós estiver, onde eu estiver, estejais vós também. Esse Jesus, uma grande parte da humanidade não conhece, e somos nós que conhecemos. Quando Deus fala do Espírito Santo, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, aquele que o mundo não conhece, mas vós o conheceis. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo: nós conhecemos esse Jesus, nós conhecemos este Consolador, esse Espírito Santo, e somos nós que temos que transmitir para aqueles que não conhecem. Amém, igreja? E quando nós lemos esse texto sagrado, que muita gente prega e ensina de forma correta também, eles enfocam mais no vaso de alabastro, onde estava guardado aquele perfume, de um valor altíssimo. Muita gente ensina sobre isso, inclusive eu também, não está errado de hipótese alguma. Ensina sobre o valor do perfume, ensina sobre o valor daquele vaso que a mulher quebra para derramar sobre Jesus. Mas por trás disso aí, nessas entrelinhas, tem algo que nós precisamos descobrir a respeito dessa mulher. Olha o versículo 36, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Observe a primeira coisa que nós precisamos descobrir aqui. Mulher da cidade, uma pecadora. Nenhuma expressão da época, nenhuma expressão como esta, na terminologia do Novo Testamento, literalmente, ele quis dizer assim: uma mulher da cidade, uma mulher de vida fácil. Uma mulher que vendia o corpo para sobreviver. Uma mulher que vendia o corpo como modo de vida para ela. Para os fariseus, era uma pessoa totalmente repugnante pela religiosidade deles, pela religião deles. Uma mulher comum da sociedade. Uma mulher comum da sociedade. O judeu, no seu período de consagração, não podia se aproximar. A mulher usava aquele véu na cabeça, e se em determinado momento ela tivesse com aquele véu, ela não poderia se aproximar ou conversar com um sacerdote. Só para vocês terem ideia. Agora imagina esta mulher. Nunca que essa mulher seria convidada, nunca que essa mulher teria uma oportunidade na casa de um fariseu, nem sequer passaria na porta, nem para pedir esmola. Mas
Observe uma coisa que aí vai tocar na minha vida e vai tocar na tua. Sabendo que ele estava à mesa, o que quer dizer isso? Quer dizer que alguém falou para ela, alguém contou para ela sobre Jesus, alguém pregou para ela sobre Jesus, alguém chegou lá e falou para ela: Jesus, o Salvador, o homem de Nazaré, o homem que está fazendo milagres, o homem que está curando, o homem que está restaurando, o homem que está dando vista aos cegos. Ela tinha ouvido muitas coisas sobre Jesus, como todos ali na Galileia. Você percebe, queridos, a importância de falar de Jesus para outras pessoas, independente de quem elas são, independente do modo de vida que elas levam, independente da prática de vida delas. Você percebe a importância de nós falarmos de Jesus, de nós contarmos sobre Jesus, de nós darmos testemunho sobre Jesus, de nós dizermos o que Jesus fez na nossa vida, de nós anunciarmos que Jesus é aquele que cura, que Jesus não é só aquele que veio para abençoar a humanidade com bênçãos materiais. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo diz: se nós esperarmos em Jesus, se nós esperarmos esse Cristo, se nós tivermos esperança nesse Jesus somente para esta vida aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, de todos os seres humanos. Se eu esperar só em Jesus para abrir uma porta de emprego para mim, se eu esperar em Jesus somente para me dar uma casa, se eu esperar em Jesus para abençoar minha família, meu casamento, se eu esperar em Jesus somente para me curar uma dor de cabeça, se eu esperar em Jesus somente para me guardar, somente para me livrar, eu sou uma pessoa pobre, uma pessoa miserável, mesquinha, não conhece nada de Deus, não sabe do potencial de Deus, não sabe o que foi que Ele veio fazer aqui pela sua vida. Paulo está dizendo isso. Se eu esperar Jesus somente para aqui, ele está dizendo que eu sou uma pessoa miserável, que não conheço nada, uma pessoa que vive na miséria espiritual. Quando ele vai escrever os Colossenses, ele vai dizer o seguinte: já que você morreu para os seus pecados e os seus delitos, e você já ressuscitou com Cristo, então agora buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado. Buscai as coisas lá do alto. O que é que Paulo diz para mim que agora buscar as coisas lá do alto? Porque tudo aquilo que eu preciso para esta vida, quando eu nasci, Deus já me deu. Agora Ele me salvou, o meu olhar tem que ter direcionado para lá. Por isso que Mateus capítulo 6 vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar, e nós falamos sobre prioridade aqui hoje de manhã, o reino de Deus e a sua justiça. Porque eu devo buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas, as quais Paulo se refere em 1 Coríntios 15, ele está dizendo, de todas essas coisas, que será acrescentado. Amém, igreja? Vou tirar aqui. Aleluia. Melhorou aí? Bota aí, Lucas, por favor. É assim mesmo. Buscai as coisas que são lá do alto, e as demais coisas te serão acrescentadas.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Romanos capítulo 15 vai dizer, capítulo 14 vai dizer, que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, queridos? Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como que aquela mulher iria saber se Jesus era aquele homem que perdoava pecado? Não importava o tamanho do seu pecado, não importava a natureza do seu pecado. Como que ela ia saber se alguém não chegasse para ela e dissesse: tem um homem aí que não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, ele está com a mão estendida para te abençoar, para te salvar, para te perdoar. Alguém falou isso para ela, porque para os fariseus, para a religião, ela era impura, e de fato sim. Então não toque em mim, não chegue perto de mim. Era um caso perdido, era uma pessoa totalmente excluída da sociedade religiosa. Mas para Deus não. Para Deus era uma pessoa que tem, qualquer pessoa nesta terra, enquanto vida, para Deus tem jeito. Qualquer pessoa, por mais pecador que ela seja. Jesus não morreu para os bons, por causa dos bons. Jesus não veio a essa terra por causa dos sãos. Jesus veio a essa terra por causa dos ruins. Nós somos ruins, e Jesus nos salvou por isso. Estávamos todos destinados a uma condenação, mas Ele teve misericórdia, e hoje somos tidos como filhos de Deus, porque tivemos a graça, porque tivemos a misericórdia do Espírito Santo trabalhar em nossos corações, nos levar ao arrependimento e olhar para Jesus como nosso Salvador. Nós precisamos ser e ter a atitude dos 3 amigos de Daniel. Se vocês não se dobrarem diante da minha estátua e me adorarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo. E eu quero ver quem é que vai livrar vocês dessa fornalha. E eles disseram: ora, uma coisa é certa, se ele vai livrar eu não sei. Agora pode ter certeza que diante da tua estátua eu não me dobro. Sabe o que isso quer dizer para nós hoje? Deus pode abençoar com casa, Deus pode abençoar com trabalho, Deus pode abençoar com emprego, com casamento, com dinheiro. Pode. Se Ele quiser abençoar, Ele abençoa. Mas se não quiser, Ele vai continuar sendo o meu Deus, porque eu não espero Ele só aqui para esta vida. O que eu não posso é perder o foco do meu Senhor como meu Salvador. Amém? Consciente do peso do seu pecado, da sua fome por alívio, ela veio até a casa. Era costume que os não convidados a um banquete
ou a um jantar, se colocasse em pé junto às paredes e falasse com os convidados. Mas certamente não seria o caso dessa mulher. Certamente ninguém esperaria que esta mulher entrasse naquele recinto, como ela entrou na casa de um fariseu, aquela mulher pecadora, aquela mulher de vida fácil, na casa de um fariseu. Na época de Jesus, o costume de reclinar-se junto à mesa, sobre o sofá, e a comida era pego com a mão direita. É por isso que você vai ver em Lucas capítulo 6, ele falar da mão direita daquele homem ressequida. Aquele homem não podia participar de uma mesa social, porque para eles, para os judeus, para a religião, para os religiosos, não poderia uma pessoa comer com a mão esquerda, tinha que ser com a mão direita. E não era mesa como nós temos hoje, era uma mesa bem baixinha, e as pessoas, quem tinha um poder aquisitivo melhor, tinha um tipo de sofá, onde as pessoas se reclinavam do lado esquerdo, se apoiavam sobre o seu cotovelo, suas pernas ficavam estiradas, e as pessoas iam lá e pegavam com a mão. Quem não tinha um poder aquisitivo e era pobre, sentava no chão. Daí essa mulher vem e se lança aos pés do Senhor. Se lança aos pés do Senhor. E começa a derramar aquele unguento, aquele óleo, aquele azeite. Quebrou aquele vaso e derrama sobre os pés dele. E ela não consegue dizer palavra alguma. E aí vem uma revelação dentro desse texto. Por isso que eu falei das entrelinhas da palavra. Ela derrama aquele unguento e não diz uma só palavra. E começa a chorar. Começa a chorar e começa a beijar Jesus. Aquilo moveu os céus. Por que moveu os céus aquilo ali? Porque aquela mulher era rejeitada por a sociedade. As pessoas ou os homens que se aproximavam dela, se aproximavam por causa do seu corpo que ela vendia, com o objetivo de sentir prazer com ela. Ela tinha algo para vender e os homens queriam comprar o que ela tinha para vender. Mas ninguém se aproximava dela para dar um valor de ser humano como ela era. Não se sabe e não adianta saber o que levou a isso, porque não resolve. Agora vamos tratar do problema. Então ela disse: se os homens não puderam resolver o meu problema, só tem um que pode. É um que eu ouvi falar, é Jesus de Nazaré. Vocês se lembram de Jesus entrando em Jericó, e um cego? Eu acho isso lindo e maravilhoso. Quem é cego, não consegue enxergar nada, mas bastou ter um pouco de audição, e ele vai e pergunta: que alvoroço é esse? Que negócio é esse? Que multidão é essa? Que zoada é essa? Que pessoal, que caminhada é essa que está vindo aí? Alguém vai e fala: é Jesus. É quem? É Jesus. É quem? É Jesus. Como ele tinha ouvido falar de Jesus, ele parte em desespero e grita: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Alguém precisa falar para as pessoas que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Alguém precisa falar, e esse alguém é a igreja. Essa responsabilidade é minha e é sua. Nós estamos aqui porque alguém falou, alguém nos trouxe, alguém nos contou. Você não veio para a presença do Senhor, você não tem o seu nome escrito no livro dos céus, porque você decidiu isso sozinho. Alguém falou para você que você era pecador e que só Jesus poderia e pode perdoar os seus pecados. Agora nós precisamos retribuir isso para aquelas pessoas que não conhecem Jesus, o Jesus que nós conhecemos. E essa pessoa somos nós, essas pessoas somos nós que vamos ter que falar para elas. Precisamos dar o nosso testemunho de que nós somos convertidos de verdade. Nós não precisamos e nós não devemos andar como o mundo anda. Nós temos que ser diferente. Critique ou não critique, mas nós somos diferente do mundo. Eu não posso ser igual ao mundo, senão eu não vou causar nenhum impacto no meu trabalho, na minha rua, na minha casa e no seio da minha família. Me critique quem quiser, me chame de fanático quem quiser, mas eu preciso dar o testemunho de Jesus. Eu tenho essa responsabilidade, nós temos essa responsabilidade, a igreja tem essa responsabilidade. Mas a pessoa que é religiosa, primeira coisa, eu convidei esse cara para minha casa, ele já não estava muito bem visto na comunidade judaica, eu convidei ele para minha casa, mas pelo que eu estou vendo, pelo que eu já ouvi dele, é só balela. Porque se realmente este homem fosse profeta, como dizem por aí, ele saberia quem era a mulher que está ali tocando. Olha o que a religião faz conosco. A religião nos cega para a verdade, seus servos. A religião nos impede de ver o óbvio de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Mas Jesus é Deus. E Ele sendo Deus, Ele tem a prerrogativa da presciência, ou o atributo da presciência, de saber das coisas antes que elas aconteçam. Pois a Bíblia diz no Salmo 139, que antes que a palavra chegue em nossos lábios, Deus já sabe, Deus já conhece. É por isso que ele vai dizer, a respeito da oração, Paulo vai dizer: não andei ansiosos por coisa alguma, antes, pelas vossas orações, pelas vossas ações de graça, Deus já sabe o que é que você precisa. Mas então, por que eu preciso orar? Eu preciso verbalizar, porque quando eu falo, algo é construído no mundo espiritual. Pois Deus poderia ter feito assim, estalado os dedos, e o mundo existia, e as coisas deveriam existir. Mas Ele não, Ele falou: haja. A palavra, ela constrói algo no mundo espiritual que se materializa no mundo espiritual. Por isso que nós temos que orar. Por isso que nós não temos que reclamar de nada, murmurar de nada. Porque quando eu reclamo, isso retorna para a gente em um ponto negativo do mundo espiritual para materialização no mundo material. E Jesus, sabendo o pensamento, veja que o texto diz assim: e ele falou consigo. Versículo 39. Ao ver isto, o fariseu
que o convidara disse consigo mesmo, pensou: se este fora profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Jesus resolve então: Simão, você me convidou para jantar na sua casa. Só que o costume da época, para se honrar uma pessoa a quem a gente convidava, você não me ungiu, você não lavou os meus pés, você não me deu um beijo de boas-vindas. Em outras palavras, Jesus disse para Simão: você me tratou como um qualquer. Mas essa pecadora que você não dá valor e que você exclui, ela não para de me beijar, de lavar os meus pés e enxugar os seus cabelos. A sandália que se usava naquela época, lá não tinha calçamento como a gente tem hoje, andava na poeira, os pés eram empoeirados, por isso que eles lavavam os pés dos convidados. A sandália só tinha aquela parte de baixo, piada com couro, para poder segurar nos pés. E quando um convidado chegava na casa, a primeira coisa que se fazia era colocar água em um recipiente e colocar os pés daquela pessoa para lavar. Até num momento de alívio daquela caminhada, era dado a ele, ou a própria pessoa derramava óleo sobre a cabeça dele, ungia aquela pessoa, era um costume, e dava um beijo, um abraço naquela pessoa. No caso hoje a gente dá um abraço, lá ele dá um beijo. Vê essa mulher? A honra que você deveria ter me dado, ela está me dando, de alguém que você não esperava e de alguém que estava excluído. Deixa eu te falar uma coisa. Vou te dizer uma coisa, Simão. Duas pessoas deviam a um credor. Um devia 500 denários. Um denário era um dia de trabalho. E outro devia só 50. O outro devia 500, quase 3 anos, 2 anos e meio de trabalho. E outro devia 50. 2 meses ou mais aí quase, ele estava pendurado. Só que nenhum nem outro, nem o que devia muito, nem o que devia pouco, tinha condição de pagar. Mas o credor, cheio de misericórdia, vai lá e perdoa as dívidas. Só havia duas formas, naquela época, duas maneiras de libertar um devedor que não pudesse pagar a sua dívida: ou o perdão ou a escravidão, ou perdão ou escravidão. Ou ele era liberto pelo perdão da dívida, ou ele era escravizado. E agora essa mulher, esse credor, vai e perdoa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Simão. O amor está embutido nesse perdão aí das dívidas. Quem amou mais? Deus. A quem Deus amou mais? A quem estava devendo 500? Ou a quem estava devendo 50? Ou seja,
O tamanho do amor, a medida do amor que Deus usou para aquelas duas pessoas foi maior para quem estava devendo mais ou para quem estava devendo menos? E ele, claro, para quem estava devendo mais. Então é isso. Só que você precisa entender o seguinte: não adianta se o pecado ele é grande, ele é alarmante, ou não, você é um pecado pequenininho. Pecado é pecado, pecado é errar o alvo. Só que, nesse caso desta mulher, e nesse caso do credor, dos dois devedores que Jesus estava falando, exigiu mais de Deus para amar mais aquela pessoa. Sabe o que Deus estava dizendo? Aquela pessoa que a gente olha e não dá valor nenhum, o amor de Deus por ela é muito maior do que por nós. Pois você vai entender isso quando a Bíblia diz que quando tinha 100 ovelhas, 100, e uma daquelas 100 se perderam, e o pastor deixa aquelas 100, as 99 ali no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. E quando a encontra, aquela que se perdeu, a festa no céu é bem maior do que por aquelas 99 que está junto. Claro, aquela que se perdeu estava perdida. Olha a importância de você falar de Jesus para uma pessoa. Há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos. Ele diz isso na sua palavra. Quando a mulher procura a dracma dentro da casa que ela perdeu, ela liga a luz, ela acende a luz, e ela acha aquela dracma, ela convida os seus amigos, ou as suas amigas, e se alegra. Preste bastante atenção nisso. Mas quando o filho pródigo, está falando de uma dracma, mas quando o filho pródigo, que se perdeu, voltou para casa, teve um sacrifício do bezerro cevado, porque esse meu filho estava morto e agora reviveu. Aleluia, amém, queridos? Observa, Simão não deu a Jesus a honra devida, tratou como uma pessoa sem muita importância. Lucas, por favor, pode colocar Gênesis capítulo 18 aí para a gente. Gênesis capítulo 18. Aleluia. Aí, versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, ou seja, meio-dia. Levantou-se ele os olhos, olhou e eis 3 homens. Quantos homens eram, queridos? Eram homens. Abraão viu homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, versículo 3, e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um pouco de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguirei avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, preste atenção, flor de farinha, e faze pão amassado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo.
Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Presta atenção aqui. O que é honra? A Bíblia diz, começa a narrativa, a Bíblia dizendo que o Senhor aparece a Abraão. Mas o Senhor se revelou para Abraão como ser humano. 3 homens, vocês viram. 3 homens aparecem a Abraão. Abraão experiente, 99 anos de idade, conhece os costumes do lugar. Toda pessoa que era viajante, passando por aquele lugar, parava próximo da tenda dele, ele oferecia algo àquelas pessoas que iriam passando. Quem se lembra de Eliseu passando na casa da sunamita? Vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Não era nem um homem de Deus, era um santo homem de Deus. Vamos honrar ele com um quartinho, vamos colocar uma mesa, vamos colocar um banquinho, vamos colocar um candeeiro, para que quando ele passar aqui, ele se recolha. Isso é honra que você dá às pessoas. Você se lembra de que Paulo, quando estava perseguindo os cristãos, e que Jesus se revela para ele, você se lembra o que é que Jesus diz para ele? Por que você me persegue? Mas Paulo estava perseguindo Jesus? Estava perseguindo os cristãos. Então quem honra um irmão, honra a Deus. E se você despreza seu irmão, você despreza a Deus. Foi isso que Jesus disse a Simão: você nem como irmão você me considera. Aí, olha o que Abraão faz: pegue a flor de farinha. Para nós hoje, o que é o melhor da farinha? A tapioca, a goma, a massa de fazer o beiju. O melhor da farinha é a goma. Agora vai lá, ligeiro, pega, nem conhece, não sei nem quem é, mas passou aqui, está com fome, vamos abençoar. Vai lá, pega um cordeiro, o melhor que tem, e abençoa. Depois que ele faz isso, lava os pés, reconhece ali que eles estão necessitando de algo, vocês vão comer. Eles não sabiam que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não sabiam que era Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Era ele em 3 pessoas. Ele não sabia, porque se soubesse, não diria: comam, refaça suas forças e vão embora. E depois que eles comem tudo ali direitinho, cadê sua esposa Sara? Você percebe o princípio da honra, que ela retorna para você. A gente vê o pastor aqui, o nosso pastor aqui. O que é que a gente tem feito pelo nosso pastor? A gente tem honrado ele como deve ser honrado? Ou a gente só tem só Deus, abençoe o pastor? E você tem abençoado ele? E nós temos abençoado ele? Nós temos perguntado a ele: o senhor está precisando de algo? O senhor, há algo que eu possa fazer pelo senhor? Além de lhe dar uma palavra, além de lhe mandar uma mensagem, além de lhe dar um telefonema, de saber como é que o senhor está, existe algo mais, pastor, que eu possa fazer pelo senhor? Isso é princípio de honra, e isso retorna para você, igreja. E a igreja precisa entender isso. Quando tem os eventos aqui, você tem honrado o seu pastor. Eu vejo, ele fica por último. É um homem de Deus, é o anjo da igreja, é um homem que Deus chamou para estar pastoreando o rebanho dele, e deve ser honrado por nós, não idolatrado, mas honrado. Isso é princípio bíblico. Aí os homens, na hora que ele recebe toda aquela honra, todo aquele reconhecimento: cadê Sara? Está lá na tenda. Diga a ela que daqui 1 ano eu vou voltar aqui e ela vai estar segurando um filho nos braços. Agora eu vou te revelar quem somos nós. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que te apareci nesses carvalhais há uns tempos atrás. E sabe o que é que eu vim fazer aqui, Abraão? Eu vim destruir Sodoma e Gomorra.
Os anjos vão para a casa de Ló. Ló, sem saber que era anjo, dá guarida a eles, botam dentro de casa. Por isso que eles foram salvos. Princípio de honra que a igreja precisa aprender, honrando a um servo, honrando a um irmão. Você, não importa se o irmão é de uma classe social mais alta, mais ou menos, ou mais baixa, foi remido, foi lavado pelo sangue de Jesus, temos que honrar porque pertence à nossa família, a família de Deus. Não devemos olhar para os nossos irmãos com indiferença, só porque tem uma roupa bonita, só porque tem um carro bonito, ou não, a roupa de marca, ou não, irmão, pertence à família de Deus e deve ser dado honra a Ele. Olha o que Jesus disse: quando você fizer um banquete na sua casa, se a gente cumprisse o que a Bíblia diz, não convide aqueles que possam te retribuir. Porque quando a gente convida alguém que pode nos retribuir, Deus não se intromete, porque aquela pessoa vai um dia nos retribuir. Mas quando você convida alguém que não pode te retribuir, a retribuição vem de lá do alto para a tua vida. E nós precisamos entender isso. Vamos para frente. Por isso te digo, Simão, que os pecados dessa mulher foram perdoados. Vem a revelação. Aquela mulher tinha uma dor, tinha uma marca dentro dela, tinha uma ferida dentro dela, que homem nenhum resolvia. Ninguém poderia curar aquela ferida que estava dentro dela. Talvez, aleluia, você esteja aqui nessa noite e Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir isso. Aleluia. Os homens podem não te dar valor, Rabassuri, canta lá, mas eu te dou. Tu és meu, tu és minha. Eu te chamei pelo teu nome, e o teu nome está escrito na palma das minhas mãos. Os homens podem não te dar valor, mas eu te dou valor. Você foi rejeitado, você foi humilhado, mas eu te chamo, Alaia, eu te chamo hoje. E eu vou fazer algo na tua vida. Eu vou fazer algo na tua vida que as pessoas vão dizer: quem é esse? Não lembra dele. Aleluia. Os homens não te dão valor, mas eu já te vi. Eu já te vi lá no ventre da tua mãe. Deus vai fazer algo lindo na tua vida. Eu não sei para quem eu estou falando, mas se você está aqui e Deus me trouxe essa inspiração, é porque Ele está falando com você. Ele vai te levantar. Ele vai te levantar na força do poder dele. E você vai dizer: foi a mão de Deus. Porque os homens já tinham me desprezado, os homens já tinham me rejeitado, a minha família já tinha me rejeitado, mas Deus te põe de pé hoje. E eu quero te dizer mais. Tramaram contra a tua vida, mas Deus desfez tudo. Até cova Deus fechou. Até cova Deus fechou. Amém, igreja? Ninguém podia resolver a situação daquela mulher. Ninguém. Porque para os homens era um caso perdido, mas para Deus não. Está respirando, o coração está batendo, tem vida aí. Tem vida aí, então Deus vai investir em você. A dor daquela mulher, só Deus podia curar. Não foi só um vaso de alabastro, foi um derramado de alma. Foi a alma derramada sobre Jesus. E no quesito de alma, Jesus sabe muito bem. Amém, igreja? Eu queria que você ficasse de pé. Se você está aqui nessa noite e você entendeu
Deus te chama de volta para o Evangelho. Você já esteve lá, você já confessou. Mas como eu disse, as coisas desse mundo te fez desistir. E você quiser novamente refazer essa aliança com Deus, você pode, aí onde você está, levantar a sua mão. E Deus vai escrever o teu nome, vai reavivar o teu nome no livro da vida. Aí onde você está, você pode levantar a sua mão. E se você não ainda aceitou Jesus e quiser nessa noite aceitá-lo e reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador de sua vida, você quiser aceitar como teu Senhor e Salvador, você também pode levantar a mão. Se você quiser fazer uma aliança com Ele, eu quero a partir de hoje entregar a minha vida a Jesus, você pode levantar. Olha o que os irmãos cantou aqui, aquele louvor. A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Aleluia. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Deixa quem sabe cantar, né? Aleluia. Amém.